Os alunos estão chegando, muito bom, sejam bem-vindos, tá? Lembrando que o plantão de dúvida é para isso, para te manter atualizado, questões novas, questões polêmicas. E o plantão de dúvida tem uma finalidade também. Você traz os casos práticos do seu escritório. Você que é advogado, advogada, aluno da nossa pós, você traz os casos práticos que nós vamos resolver aqui no plantão de dúvida. E um aprende com o outro, tá? Então vamos lá, pontapé inicial, vamos começar mais um plantão, graças a Deus, né? Mais um plantão de dúvida, mais uma oficina de prática aqui, com muito carinho, da pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil. Que pós-graduação fantástica, uma pós que tem ênfase em Direito de Família e Sucessões. Recados importantes, como sempre, você pode fazer as perguntas ao vivo nesse plantão, não só pode como deve. Joga lá no Word, né, no Drive, você copia e cola no chat aqui, é rápido. Isso é muito legal. E lembrando que as aulas são sempre atualizadas, sai uma informação nova, a aula é substituída, então existe uma preocupação constante nossa de manter as aulas atualizadas. Essa é a grande diferença do portal ISO, da Escola Superior Universitária. Lembrando que nós tivemos a fiscalização do MEC, foi aprovado, muito legal. Somos homologados, devidamente homologados pelo CRES, reconhecidos por várias OABs, pelo MEC, então muito legal, parabéns, parabéns. Olha que legal também, eu quero convidar você aos cursos gratuitos, tem mais de 5 cursos gratuitos à disposição, com um certificado, não vai perder, tudo lá na plataforma ISO. Tem muito advogado que não fez a inscrição, advogada, entra no portal ISO, faz a inscrição para você prestar o serviço de diligência. O portal ISO, o portal da escola, da faculdade, permite que você faça a inscrição para que outro advogado, outro escritório ache você para prestar um serviço de diligência, uma audiência, uma sustentação oral, que muita gente que fez o cadastro está sendo chamado. Então, cadastra lá, tá bom? Quero lembrar também que as matrículas da pós-graduação estão abertas, a pós de contratos, então você que está fazendo pós-direito civil, você que está fazendo pós-direito imobiliário, a pós de contratos é fantástica, é a única no Brasil que eu vejo que fala sobre direito securitário, sobre seguro, direito do consumidor, contratos bancários, que pós fantástica. E a pós-direito médico também está aberta, hein, gente? Então, não vai perder a oportunidade, não para de estudar, estuda que a vida muda e você se mantém atualizado para ajudar seu cliente. Quem quiser entrar em contato para falar com a nossa consultora de vendas, a nossa consultora que vai te dar uma atenção, vai te explicar o curso, vai te mandar a ementa, a nossa querida consultora é a Arley. O telefone, o WhatsApp profissional é o 11 9 9333 1264, tá bom? Quero convidar a todos também, toda quarta-feira o professor está no bate-papo no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva lá, professor Júlio César Sanches, tem um bate-papo toda quarta-feira, eu trago um convidado, uma convidada, para você aprender muito, né? Para que possamos aprender muito, ou um tema bem atualizado, um tema bem legal, tá bom? Legal. Não esqueça de assistir as aulas na plataforma, não no YouTube, para que você ganhe a presença. Para pular para uma outra aula, tem que assistir pelo menos 6 minutos. Material de apoio sempre no primeiro bloco, você vai baixar o material de apoio, tá bom? E baixa o material de apoio. Modelos de peça, é muito importante isso, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade para que possamos aqui evoluir, como sempre. Quero falar hoje, nesse plantão de dúvida da pós-direito civil, sobre inventário. Isso mesmo, inventário judicial, extrajudicial. Qual que é o objetivo do inventário, professor Júlio? O grande objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido. Esse é o grande objetivo do inventário. Quando eu faço inventário, herdeiro, eu quero pagar as dívidas do falecido ao falecido, e o que sobra vai ser partilhado, dividido, é isso mesmo, partilhado, dividido. Dividido entre os herdeiros, respeitando o direito do viúvo e da viúva, ou seja, do meeiro e da meeira. Quando nós falamos aqui de inventário, o judicial, eu vou fazer uma petição inicial, vou distribuir, vou protocolar. Nessa petição inicial eu tenho que ter o quê? As primeiras declarações. Primeiras declarações nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, sim, nas primeiras declarações, dos bens, o montemor, do decujus, do falecido. Ainda nessa petição inicial, eu posso e devo também requerer a nomeação do inventariante. No passado, o processo era físico. Então você fazia a distribuição da ação, muitos advogados, numa outra petição, fazia aí o protocolo das primeiras declarações. E no outro momento pedia a abertura do inventário ou ainda a nomeação de inventariante. Cada um tem um jeito de trabalhar. Hoje, com o processo digital, o que orienta você a fazer? Seguir sempre o princípio da celeridade. Para que você vai ficar dividindo em etapas? A sua inicial, quando você optou em fazer o inventário judicial, já faça com as primeiras declarações,
já faça também com pedido de inventariante. Alguém tem que ser um inventariante. Lembrando que se você, advogado, advogada, né, o cliente não quer ser inventariante, ninguém quer ser inventariante, o judiciário, o juiz, a juíza, o poder judiciário vai nomear um inventariante profissional e ele vai ser pago por mês. Tem um caso aqui no escritório que o juiz, ninguém quis ser inventariante, picuinha, o juiz nomeou um inventariante. Sabe quanto ele recebe por mês? 15 mil reais. 15 mil reais. Tá certo que o patrimônio é um patrimônio considerável. Mas cuidado, hein? Alguém tem que ser um inventariante, senão vai ter que um inventariante ser nomeado, e esse inventariante é profissional, ele vai cobrar por isso, uma prestação de serviço. O grande objetivo do inventário judicial é ter a sentença, para que a sentença, ou a própria sentença, ou seja expedido, que é o correto, um documento que chama formal de partilha. Eu pego o formal de partilha, consigo sacar dinheiro no banco, né, o dinheiro do falecido, o FGTS, consigo fazer até o formal de partilha a transferência do veículo, eu consigo, através do formal de partilha, fazer o registro dos imóveis, transmitindo do falecido a falecida para os herdeiros, para o meiro, para a meira. Ok? Então, importante. Quando nós falamos aqui, então, de inventário judicial, o grande objetivo do inventário é pagar as dívidas e o que sobrar vai ser partilhado, vai ser dividido. Esse é o grande objetivo do inventário. Nós temos dois procedimentos de inventário. O judicial, uma petição inicial, devemos respeitar o artigo 319, e devemos também, nessa petição inicial, pedir a nomeação do inventariante, a abertura do inventário e as primeiras declarações. Sempre, gente, juntar documentos dos imóveis, se o imóvel é regularizado, a matrícula, a certidão de propriedade atualizada, a transcrição, a escritura pública, documento do veículo, extrato bancário, isso é muito importante. O fim do inventário judicial é o formal de partilha. Esse formal de partilha tem que ser registrado. Quando nós falamos de inventário, o inventário judicial, no Poder Judiciário, ele pode ser litigioso ou consensual. Consensual, todos os herdeiros possuem um advogado só. Litigioso, existe a citação. O inventário litigioso, judicial litigioso, ele é mais demorado sim, porque os outros herdeiros vão ser citados e pode ser, essa demora na citação pode ocorrer e eles podem apresentar uma contestação, uma defesa. Então muita atenção em relação a isso. Vamos lá. Outro ponto importante. Se eu esqueci de algum bem no inventário, sobre partilha. Se eu quero, dentro do inventário judicial, que seja liberado o bem de menor valor para a venda, alienação, para que eu possa custear o inventário, é uma petição pedindo alvará. O alvará pode ser feito uma petição dentro do inventário ou uma ação de alvará judicial. Professor Júlio, apareceu um novo herdeiro. Eu quero declarar a nulidade do inventário. Petição de herança. Petição de herança. Então nós temos vários meios aí para poder tocar muito bem o inventário. Agora sim, entrando no inventário extrajudicial, criando um guia para advogados aqui, passo a passo, para evitar erros, e também é importante evitar a sobrecarga do Poder Judiciário, surge aí a opção de fazer o inventário extrajudicial, que foi criada a fim de trazer mais facilidade, mais celeridade, agilidade para o procedimento, que de fato é bastante moroso, principalmente quando é litigioso. O inventário extrajudicial, ele é sim um instrumento muito importante para regularizar imóveis. Tem aí a participação do advogado de forma obrigatória. Não é algo novo, é algo já antigo, mas é algo muito importante. A previsão legal do inventário extrajudicial, nós temos na Lei 11.441 de 2007. Anota aí, 11.441 de 2007. Essa é a previsão legal do inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial é um procedimento realizado através de escritura pública. Quem faz essa escritura pública é o tabelião de notas, diferente do uso capião, que eu preciso do tabelião de notas da localidade, da circunscrição do imóvel, o inventário não. Eu posso escolher qualquer tabelião, o tabelião que eu quiser. É estranho escolher um tabelião de outro estado, é estranho escolher um tabelião muito distante, mas existe essa liberdade sim, apesar de uma discussão doutrinária e jurisprudencial. Quando nós falamos de inventário extrajudicial, então ele é feito por escritura pública. A escritura pública que vai substituir o processo judicial, a ação de uso capião. O inventário extrajudicial é um procedimento realizado através de escritura pública, que normalmente é feito sim por tabelião de notas, por meio do qual se regulariza a sucessão dos bens do falecido, da falecida, para os herdeiros, sem a necessidade de intervenção judicial. O documento público, elaborado, lavrado pelo cartório, tabelião de notas, ele é um documento público originado do inventário extrajudicial, que é hábil para qualquer ato de registro, como no cartório de imóveis, para liberar dinheiro de conta corrente, conta poupança, FGTS, do falecido à falecida. Eu trago um exemplo aqui, a fim de transmitir as propriedades do decúcio
para seus sucessores, nós podemos então, no lugar do formal de partilha, usar a escritura pública. O que eu quero destacar aqui? O que vale a pena falar em relação ao inventário extrajudicial para que possamos estudar essa prática, né, para que possamos evoluir? Então, o inventário extrajudicial, a previsão legal, surge com a Lei 11.441/2007. Nós temos inicialmente, então, essa lei que trouxe a possibilidade de realizar o inventário extrajudicial, alterando dispositivos do Código Civil, inclusive de 73 na época. Essa lei, gente, além de trazer alguns requisitos para a realização, também previu, sim, a possibilidade de se realizar a separação e o divórcio consensual em cartório em determinados casos. Também foi um avanço tremendo. Outro avanço foi a emenda constitucional 66 de 2010, que permite que o divórcio seja feito de forma direta, né? Não precisa mais fazer a separação para depois converter em divórcio. Quando eu falo do inventário extrajudicial, com o advento do novo CPC, as disposições sobre o inventário extrajudicial foram mantidas. E o procedimento previsto hoje no artigo 610, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O 610 ele esclarece o quê? Havendo testamento ou interessado incapaz, o processo de inventário deverá ser judicial. É o que diz o artigo 610. O parágrafo 1º esclarece o quê? Se todos forem capazes e concordes, é o termo que usa o Código, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como levantamento de importância depositada em instituições financeiras de qualquer gênero. Aparece também o parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão no ato da ata notarial. Então, o artigo 610, tanto o parágrafo 1º como o parágrafo 2º, esclarece muito bem a questão do inventário extrajudicial. Embora não exista, gente, muitos artigos no Código de Processo Civil que vão tratar do inventário, voltados ao funcionamento do inventário extrajudicial, é importante destacar, sim, que todos os tribunais de justiça possuem seus próprios códigos, né, que são as normas da corregedoria. Então nós temos muitas regulamentações de Estado para Estado nas normas da corregedoria. Isso é importante conversar, é importante lembrar também. Isso serve para você tipificar também regras próprias de cada Estado, de cada Tribunal de Justiça de cada Estado. Esses códigos, né, essas normas extrajudiciais, as normas da corregedoria, por sua vez, se preocupam sim em destrinchar as etapas, né, necessárias para celeridade, economia processual, viabilidade do procedimento e devem ser consultadas de acordo com cada Estado em que o inventário for realizado. Então, além de consultar o Código de Processo Civil, claro, o Código Civil de Direito às Associações, é muito importante quando você vai fazer, você é advogado, o direito hoje ele é globalizado, né, a nível mundial, não só o Brasil, mas é importante que você consulte as normas da corregedoria daquele Estado, porque pode ter um regramento diferente, alguma situação atípica. Então, é importante bater um papo sobre isso. Quais são os requisitos, gente, do inventário extrajudicial? E aí eu trago para você, como eu já abordei aqui, existem alguns requisitos importantes que devem ser atendidos quando eu falo de inventário feito no cartório, realizado no cartório, inventário extrajudicial. O primeiro requisito que eu quero elencar para você é a primeira situação, que é muito importante. Os herdeiros devem ser maiores e capazes. Dentro da previsão legal do 610, parágrafo 1º, todos os herdeiros devem ser maiores de idade e civilmente capazes. Então, isso é muito importante, é um requisito para que eu possa fazer o inventário no cartório. Quando eu falo fazer inventário no cartório, é extrajudicial, lavrar a escritura pública, tabelião de notas, depois eu levo esse documento no cartório de imóveis para registrar, se é que tem imóvel, e nas instituições financeiras também. Entretanto, gente, caso haja sim um menor de idade que tenha sido emancipado, haverá sim a possibilidade de prosseguir com o inventário extrajudicial. Tá? Então, a figura da emancipação. Lembrando que a interdição ela tira a capacidade. A interdição tira a capacidade. Já a emancipação, ela antecipa a capacidade. Nós temos pelo menos 3 emancipações no Brasil, no ordenamento jurídico. A emancipação pode ser legal, ou seja, a lei autoriza essa emancipação. Pode ser voluntária, porque o pai, a mãe, né, de certa forma, quer emancipar o filho. E pode ser judicial. Se existe aí a emancipação, de certa forma, nós podemos sim trabalhar com inventário extrajudicial, tá bom? Ou seja, além de já terem, né, alcançado 18 anos, existe essa exceção aí, que são os herdeiros que não podem, de fato, serem capazes. E aí a grande exceção seria a emancipação. Então fique atento em relação a isso. Além de terem
alcançados 8 anos, gente, os herdeiros não podem estar sob curatela, tá? Que é a interdição. E não podem ser relativamente incapazes, sem conseguir exprimir sua vontade. Então, emancipado, pode. Quem foi interditado, não. Tá? Interditado, ação de interdição para retirar a capacidade. Então, fique atento em relação a isso, hein? Então, emancipado, haverá possibilidade, sim, de fazer um inventário extrajudicial, o herdeiro emancipado. Mais um requisito que eu queria comentar com você em relação ao consenso quanto à partilha de bens. Não pode ter litígio. Por que nós podemos fazer uso capião extrajudicial? Porque o uso capião é uma ação declaratória, não é uma ação litigiosa. Por que nós podemos fazer a adjudicação extrajudicial? Porque eu posso usufruir dessa ação quando não existe litígio. Sempre o procedimento extrajudicial não pode ter litígio. Ah, professor, mas pode o cartório marcar uma conciliação? Pode, mas não, a regra é não ter litígio. Se tem litígio, não dá para fazer no cartório, não dá para fazer extrajudicial. O consenso contra a partilha, ele aparece no artigo 610, também no parágrafo 1º. Explica o Código Civil e o Código de Processo Civil que, além de capazes, os herdeiros também devem estar de acordo com os termos da partilha de bens. Ou seja, não pode haver conflito, litígio, briga de interesses, conflito de interesses. Caso um dos herdeiros não concorde com a partilha, com a divisão do patrimônio do falecido, com a divisão de bens, isso vai quebrar, né? Vai quebrar o ato consensual, o ato voluntário. E aí o procedimento deverá seguir de forma judicial, deverá ser feito o inventário judicial, porque é uma regra, tá? Cada herdeiro, cada qual com o seu, constituindo o seu advogado, a sua advogada, tá bom? Então, um ponto importante. Terceiro ponto que eu quero falar com você aqui é a ausência de testamento. Em regra, entende-se sim que não é possível realizar o inventário judicial quando houver testamento do falecido. O artigo 610, por hora, ele esclarece o quê? Havendo testamento ou interessado incapaz proceder, é o termo que o código usa, né? O inventário judicial. Entretanto, sempre tem exceção, o que mais tem no direito é exceção, existem algumas exceções. E aí eu trago para você o quê? Se o testamento estiver caduco ou revogado, caducado, dá para fazer sim. Dá para fazer sim mesmo com o testamento. 2. Se o testamento já tiver sido aberto e homologado judicialmente, e as partes, sendo maiores, continuarem de acordo com a partilha de bens, também dá para fazer inventário extrajudicial. Então, duas exceções importantes aí, no que eu estou falando, nos casos acima, serão, assim, possibilidades que você pode usufruir, pode lavrar o inventário no cartório, em cartório, mesmo com testamento. Tá vendo como tem exceção? Tem exceção, né? Tudo tem exceção. Vamos lá. A presença do advogado ou defensor, hein? De acordo com o parágrafo 2º do artigo 610 do Código de Processo Civil, o procedimento em cartório deve ser acompanhado por advogado ou defensor. Então, está muito claro isso no 610, parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública de inventário e de divórcio também, se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão no ato, na ata notarial, tá? No ato notarial, ok? Então fique atento em relação a isso. Todos os herdeiros, gente, poderão ser representados pelo mesmo advogado ou defensor público. Caso algum deles, né, constitua seu próprio advogado, a advogada deve continuar havendo consenso na partilha. Caso contrário, tem que ser judicial. Então pode sim ter outros advogados, cada herdeiro ter o seu advogado, mas em regra não pode ter litígio, tá? Importante aqui também. Não dá para falar de inventário sem falar do prazo, né? Que existe uma confusão grande em relação ao prazo. Qual que é o prazo para a abertura do inventário? Eu falo que você pode fazer inventário de um ente querido, falecido, a vida toda. Não tem um prazo definido. O problema qual que é? Que se você faz fora do prazo de 60 dias, vai pagar multa. Se ultrapassar em regra 180 dias, a multa vai ficar ainda maior. Então, fazer inventário dentro do prazo faz com que o seu cliente, você não pague multa. Quando você faz fora do prazo, paga a multa. Essa multa não é para o Poder Judiciário, essa multa é em relação ao ITCMD, que tem outros nomes, apelidados por outros nomes, outras nomenclaturas também. Então, cuidado. O prazo para abertura do inventário, previsto no artigo 611 do Código de Processo Civil, existe até um conflito com o Código Civil que fala de 30 dias, né? Mas prevalece a última legislação. Prevalece, está pacificado isso, prevalece o 611 do Código de Processo Civil. Segundo o artigo 611 do Código de Processo Civil, o prazo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses. 2 meses, tá? 60 dias, né? 2 meses. O Código fala em meses.
a contar da abertura da sucessão, ultimando sim, né, nos últimos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou requerimento da parte, ok? Então, fez dentro desse prazo, não tem multa. Passou desse prazo, tem multa. Dá para fazer, mas tem multa. Quero trazer para você que a partir da data do falecimento, começa sim a contagem do prazo de 2 meses, para que os herdeiros ingressem com o procedimento adequado, seja ele inventário judicial ou inventário extrajudicial. Com relação ao pagamento do ITCMD, né, o temido ITCMD, nós temos aí uma diferença de valores. É um tributo estadual, tem estado que cobra 4%, tem estado que cobra de 4 a 8%, proporcional ao patrimônio. Então você vai ter que também verificar isso em cada estado. Quando você vai fazer inventário em estados que você não está acostumado, você precisa verificar porque existe um percentual, uma alíquota diferente de cada estado, tá? Então existe essa diferença sim. Em relação ao pagamento do ITCMD, para que não haja incidência de multa, então deverá ser efetuado em até 180 dias da data do óbito, porque senão essa multa vai ficar maior. Tá? Dentro de 2 meses não tem multa, a partir de 2 meses tem multa, 180 dias a multa fica maior em regra, tá? Fique atento em relação a isso. Qual o valor do inventário extrajudicial? Essa é uma dúvida também de muitos. Qual que é esse valor, professor Júlio? Explica para mim. Explico. Falei para você que você vai ficar craque no assunto. O valor a ser pago no inventário extrajudicial depende da tabela de emolumentos do Poder Judiciário de cada estado. Então, cada cartório tem o seu valor. O preço é calculado de acordo com o valor dos bens deixados pelo falecido. Quanto mais alto o montante, o montemor, o patrimônio do falecido, o montante pecuniário que eu falo de bens, mais alto será o valor do inventário. Eu vou trazer um exemplo a título, né? Só a título de exemplo, eu vou trazer o exemplo do estado de São Paulo, por exemplo. A tabela de custas de inventário extrajudicial, isso em 2021. Nós temos uma tabela em São Paulo, o valor do patrimônio é até 50 mil, o valor do inventário extrajudicial 1.444,35. Se o patrimônio é de 50 mil a 500 mil, a tabela 4.109,41 centavos. 500 mil a 2 milhões, 7.765,37 centavos. O patrimônio mais de 2 milhões até 5 milhões, 12.424,58. Acima de 5 milhões, 49.698,28. Então, olha a diferença, né? Olha como você pode aí no inventário e emolumentos pagar até 50 mil, depende do patrimônio, né, do falecido. Tá? Então, é importante consultar sim as normas extrajudiciais de cada estado, o código de normas extrajudiciais de cada estado, as normas da corregedoria de cada estado, para saber qual é o valor aproximado a ser pago no inventário extrajudicial do seu cliente. Precisa consultar o código de normas extrajudiciais do estado respectivo que você vai fazer o inventário. Isso é muito importante para não errar, tá bom? O que o advogado faz no inventário extrajudicial? Então, o ideal é que o advogado faça a minuta, tem muito cartório, tabelião que já tem a minuta pronta, mas o advogado tem que conferir, tem que orientar o seu cliente, tem que assinar, tem que entregar cópia do seu documento, da OB, para fazer parte integrante da documentação anexa do inventário, tá? Com visto, a presença do advogado é requisito para o inventário extrajudicial, senão você não consegue fazer o registro. Ao longo do procedimento, o procurador ele tem um papel, ele vai desempenhar diversas funções. Entre elas, a mais importante estão esclarecer as dúvidas, né? Entre elas também representar os herdeiros, uma vez que contratado pelos herdeiros maiores e capazes, é de responsabilidade do advogado sim representá-los durante todo o inventário extrajudicial. Os herdeiros podem inclusive constituir advogados diferentes, nós já falamos sobre isso, desde que haja a garantia do ato consensual, né, voluntário, sem litígio, sem briga. Embora não seja obrigatória, recomenda sim a elaboração de uma petição, uma minuta que contenha todos os dados pessoais dos sucessores, com o plano de partilha e a divisão do falecido a sendo incluído na escritura pública. Eu sei que tem muito advogado que já joga, advogado já joga na mão do escrevente, né? Mas é importante sim você ter uma petição, conversar com o seu cliente, fazer o plano de partilha na petição. Isso facilita muito a vida do cartório, do escrevente, para que o procedimento dê certo e seja um sucesso. Tá? Então é importante isso. Garantir a consensualidade, o ato consensual, também é função do advogado. Garantir, né, tentar que chegue a um consenso em relação à divisão do bem, em relação ao patrimônio. Isso é muito importante. Para fazer isso é importante que os interesses das partes sejam garantidos. Né? O advogado deve conciliar, sim, essas vontades. Tem muito advogado que põe fogo, lenha na fogueira, não pode. A função nossa, está previsto no código, é conciliar. Na graduação de Direito, às vezes a gente aprende que advogado tem que ser arrogante, tem que brigar, tem que falar mais alto, tem que ter razão sempre. Isso é a maior bobagem, hein, gente? Então fique atento em relação a isso. Outra função importante do advogado, de fato,
do advogado ou advogada é fiscalizar a correta contribuição e as custas. Né? No inventário extrajudicial, as partes terão que arcar, sim, com diferentes custas. Entre elas estão os emolumentos do cartório, tabelão de notas, depois o registro no cartório de imóveis e não esquecer do tributo ITCMD, sendo que ambos variam de acordo de cada estado. Então, importante também. Até a finalização do inventário poderão ser realizadas também outras escrituras, como a cessão de herança. É possível o herdeiro vender os direitos para outro herdeiro ou para terceiros, chama cessão de direitos hereditários, então isso é possível. Pode ser feita procurações públicas, pode ser feita uma escritura pública de inventariante, para que o inventariante consiga levantar naquele determinado banco, aquela determinada instituição financeira, qual o valor que o falecido ou a falecida deixou. Então isso é possível também. Tá? Representar para recebimento de aluguéis, isso é possível sim. Então pode ser feito também antes do procedimento do inventário ou no decorrer do procedimento do inventário extrajudicial, escrituras públicas ou de venda de cessão de direitos hereditários ou procuração, ou até mesmo escritura pública de inventariante, tá bom? Para ter acesso a informações, isso é importante também. Para que nada seja cobrado além do legal exigido, cabe ao advogado também garantir os valores cobrados que se estão dentro, né, da relação de cada estado, das leis, então isso é importante. O advogado não pode deixar de assinar, assinatura, né, assinar a escritura pública. Por fim, é um requisito que o advogado tem que assinar a escritura pública no inventário extrajudicial junto com os herdeiros. Isso é importante, isso também é indispensável. Esse documento estará exposto assim, à vontade dos sucessores, na partilha consensual, à constituição do advogado por eles, ou vários advogados. De fato, o recolhimento do ITCMD é natural para que tenha validade essa escritura pública. Tá? O passo a passo para fazer um inventário, então, primeiro é conversar com os herdeiros, ver quem vai ser o inventariante, fazer o levantamento do patrimônio das primeiras declarações, qual o patrimônio é regularizado, qual não é. Lembrando que o inventário por si só não regulariza um imóvel. Quando o imóvel é irregular, não está no nome do falecido ou da falecida, ele não vai ser regularizado através do inventário, teria que ser regularizado através de jus capião, REURB e outros meios. Né? Então, é importante saber disso. Se você, advogado ou advogada, quer saber como fazer um inventário extrajudicial, nós temos né, que seguir todos os procedimentos, as normas da corregedoria, as normas extrajudiciais de cada estado. Muito importante conhecer isso. Para transmitir um panorama geral, você precisa ter acesso a essa informação. A assinatura do contrato de honorários de procuração também é necessária no inventário extrajudicial. Contrato de honorários é uma questão de gestão do escritório e procuração obrigatória para que você possa representar o seu cliente nesse ato. Então é muito importante. Isso é procedimento padrão para que você possa prestar um serviço com qualidade. A escolha do cartório, né? O cartório é o lugar em que você deverá realizar o inventário extrajudicial. Quando eu falo cartório, tabelão de notas. Registrador não dá para fugir, cartório registro de imóveis, tem que ser o competente do imóvel mesmo, mas o cartório extrajudicial, tabelão de notas, que lavra a escritura pública de inventário, pode ser escolhido. Né? Pode ser um cartório, normalmente é um conhecido seu, um escrevente, ele ou ela, né? Que te atendeu bem, que já prestou algum serviço e trabalhou com qualidade, com transparência, com ética. Então, é sempre importante você escolher um cartório que te atenda bem. Em algumas cidades grandes é comum que exista mais de um tabelionato e por isso cabe às partes escolher aquele que deseja, aquele que melhor lhe atenda. Tá? Cidade menor, cidade pequena, talvez só tenha um. Por outro lado, cidades pequenas, nós temos muitas vezes um cartório só, não tem como fugir, né? Então, mas é importante sim a escolha, o cuidado nessa escolha. A elaboração da petição de inventário extrajudicial pode ser feita, tem muita advogada de hora que não faz, já passa, né? Já passa para o escrevente, ou pede a escritura, pede uma minuta da escritura pública, mas essa petição ela é necessária, mostra a organização, o escrevente também você acaba ajudando ele ou ela. Então eu gosto muito, pelo menos, de trabalhar com essa petição inicial de inventário extrajudicial, porque eu acho que isso evita dúvidas. Eu não só faço a petição inicial da partilha de bens, nomeando o inventariante, como eu peço para todo mundo assinar, porque aí eu tenho certeza que todo mundo concordou e eu mando para o cartório já algo bem elaborado. A gente evita erros, assim, erros por parte do cartório, erros e confusões por parte dos nossos clientes e dos herdeiros. Tá? Então, ponto importante. A coleta de documentos também é necessária, né, gente? A gente não pode esquecer disso. É fundamental essa coleta de documentos. Quando eu falo de documentos, nós precisamos lembrar CPF e RG do falecido, certidão de nascimento e casamento, escritura pública de união estável, se houver, certidão de óbito ou sentença com declaração de ausência, comprovante da última residência, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Estado de residência do falecido, e a certidão de inexistência de testamento emitida pelo Colégio Notarial do Brasil através
do na verdade, SEC chama, né? Ou colégio notorial. Também os documentos do cônjuge sobrevivente, RG-CPF, certidão de nascimento ou casamento, escritura pública da união estável, se houver, se não for irregular, comprovante de residência e informar também profissão e meio do cônjuge sobrevivente. Em relação aos documentos dos herdeiros e seus cônjuges, CPF, RG, certidão de nascimento e casamento, escritura pública de união estável se houver, comprovante de residência, sentença declaratória de filiação, ou ainda, né, também documento que prove essa filiação, informar a profissão e meio dos herdeiros e seus cônjuges. Em relação aos documentos do advogado, cópia da carteira da OB, também informar o estado civil, e-mail, endereço e residência. Em relação a imóveis, documentos dos imóveis, se tiverem, certidão de matrícula ou certidão de propriedade atualizada, ou ônus atualizada, carnê do IPTU, certidão do valor venal do imóvel, certidão negativa dos tributos municipais excedentes sobre o imóvel, declaração de quitação de débitos constantes, ou ainda se for débitos condominiais, e se houver imóvel rural, cópia autenticada da declaração de TR dos últimos 5 anos, ou ainda certidão negativa de débitos de imóvel rural, que é emitida pela Receita Federal no site do Ministério da Fazenda, que também você consegue certidão de cadastro de imóvel rural, que é o CECIR, né, que é expedido pelo INCRA. Tá? Em relação aos documentos de bens móveis, o CRLVL, né, do documento do veículo, hoje mudou muito, é tudo digital, tabela FIP do veículo, seja moto, carro, caminhão, quitação do IPVA, extrato da conta bancária de corretoras financeiras, se for o caso, com valores depositados e investidos, notas fiscais dos bens do valor, como joias, máquinas, etc. O protocolo do requerimento do cartório deve ser feito, né, para que você consiga provar ao seu cliente que o inventário está sendo feito no cartório. Depois de redigida a petição ou a minuta, né, alguns já partem direto para a minuta, com os dados principais do inventário, coletado todos os documentos, você vai poder já deixar no cartório com o escrevente, seja ele ou ela, para o devido andamento. É importante também não esquecer o pagamento do TCMD, o comprovante de pagamento de TCMD é um documento necessário para que você faça o prosseguimento do inventário, entretanto, não é preciso apresentá-lo no momento do protocolo, pois muitas vezes é o próprio cartório que irá gerar a guia para que os herdeiros efetuem o pagamento, e eu gosto muito que o cartório faça isso, porque o cartório não erra, faz isso todo dia, né? Então é muito importante. A elaboração da minuta do cartório vai passar por você vai olhar, vai conferir, ver se está tudo certinho, vai bater com a sua petição, se é o que você fez, verificar o recolhimento do ITBI e vai dar o devido andamento. Dar o devido andamento, o cartório vai marcar a data da assinatura, a assinatura é feita no cartório, pode ser feita no escritório de advocacia também. E quando é feito isso, você vai ter que pagar a diligência do escrevente, em regra, né? Depende da amizade, do contato, mas em regra tem que pagar o serviço de diligência. É feita a lavratura da escritura pública, assinada por todas as partes. Normalmente a escritura pública é lida em voz alta pelo escrevente, seja ele, seja ela, pelo advogado. O ideal é que seja feito pelo escrevente, é a função dele, né, nessa situação, e aí sim vai ser assinado. A transferência dos bens aos herdeiros só vai ocorrer quando você leva essa escritura pública no cartório respectivo de imóveis, e aí vai ocorrer a transmissão através da escritura pública. Várias perguntas frequentes aqui. O que é inventário negativo? E aí eu respondo para você. A primeira pergunta que foi feita aqui. Inventário negativo é o nome dado para o procedimento realizado quando o falecido não deixa qualquer bens. É necessário realizar o inventário negativo para comprovar a ausência de bens, a existência de eventuais dívidas e para possibilitar a escolha do regime de bens em novo casamento de cônjuge sobrevivente. A outra pergunta que foi feita aqui, o que é sobre partilha? Eu já falei aqui que sobre partilha é para consertar uma situação que você esqueceu um bem, omitiu o bem, não de má fé, esqueceram, né? Descobriu um bem. Então a sobre partilha tem essa função. É o procedimento realizado, sim, após a conclusão do inventário judicial e extrajudicial, que sobrevém a notícia de que o falecido havia deixado mais um bem, mais bens, né, a serem partilhados. Como não foi contemplado dentro do inventário judicial e extrajudicial, na sobrepartilha a gente vai consertar isso, vai retificar, haverá a partilha desses bens recém-descobertos para ser feito em cartório, pode ser feito em cartório, deve seguir os mesmos requisitos do inventário extrajudicial, tá? Ou pode ser feito judicial. Mais uma pergunta que foi feita, onde pode ser feito o inventário extrajudicial? O inventário extrajudicial pode ser feito em qualquer tabelionato de notas, independentemente do local de residência dos herdeiros, do lugar em que estão localizados os bens ou de onde tenha ocorrido o óbito, diferente do uso capião extrajudicial. As partes são livres, né, para a escolha do tabelião de sua confiança e não se submete às regras de competências processuais cíveis, não existe essa regra. Uma pergunta do Ismael aqui,
É necessário advogado? Já respondemos que sim, artigo 610, parágrafo único. E aqui também mais uma pergunta, quanto custa fazer o inventário extrajudicial? O preço do inventário extrajudicial varia de acordo com o valor dos bens deixados pelo falecido e com a tabela de emolumentos de cada estado, né? Então, importante aqui. Legal, né, gente? Então, assunto importante, eu queria bater um papo com você sobre isso. Vamos lá. É o assunto chamado assunto carro abre alas, né? Dessa pós aqui. Parabéns para você que está fazendo a pós, parabéns para você que está estudando. Estuda que a vida muda, tá bom? Legal. Muito obrigado, agradeço a você. Até a próxima aula.